Hangout do Pudim, edição extraordinária, mas não é para resenha de coisas engraçadas e nem tragédias políticas. Aconteceu um fato extremamente desagradável e triste em Campinas. Passa os detalhes aí, Thiago. O rapaz agora na tarde, né, no final da tarde, ele entrou na Catedral de Campinas e até agora aqui, achou até os documentos dele, tá tudo lá, tem várias informações já em vários sites colocadas, ele adentrou a igreja, estava acontecendo uma missa e ele foi lá e ele alvejou, saiu alvejando todo mundo que estava lá dentro da igreja, teve 4 vítimas fatais e tem mais 4 vítimas. Já são cinco, São Thiago. 5, um Cinco sobreviveu. mortos. Tinha um senhor de 84 anos, né? Isso. O nome do cara é Euler Fernando Grandolfo, de 49 anos. Ele entrou lá dentro da igreja e final de ano, cara, esse tipo de coisa, né? Vai saber. Não se sabe ainda a motivação dele, né? De ter feito isso, não tem a motivação correta, tem vários boatos, não vamos trabalhar aqui com boatos. Mas final de ano, esse tipo de coisa geralmente acontece, né? A gente não vai trabalhar com boatos como sendo a motivação verdadeira, mas é bom a gente delinear o que tem sido dito aí. Sim, sim. Olha, assim, o que vem tem a igreja catedral, ela tem câmeras, né, de segurança, né? Então todo fato fica demonstrado na câmera de segurança. Ele entrou dentro da igreja de uma vez e assim que ele entrou no corredor da igreja, começou a alvejar as pessoas, né? Um franco atirador. Ele assistiu a missa do meio-dia. Quando a missa acabou, ele estava sentado. Sentaram 3 pessoas atrás dele, isso mostra no vídeo. De repente ele levanta e ele começa a disparar em direção às pessoas que estavam atrás. Ele mata uma dessas 3 pessoas, 2 conseguem correr, aí ele se desloca um pouco mais para o lado da igreja, da igreja, e começa o tiroteio, até a polícia chegar. Pois é. Eu fico pensando o seguinte, assim, ó, se já é com qual dificuldade que se tem de se conseguir arma. Parece que a arma dele está lixada, né? É Sim, ele uma estava arma. com 2 armas, as 2 com numeração raspada. Sim, vale lembrar que ele disse que ele se suicidou dando um tiro na cabeça, mas do jeito que ele estava caído lá, você vai me desculpar, mas suicidaram ele. Não, a polícia pegou ele, porque tanto que ele estava com um tiro no estômago, estava com Sim. outro tiro na perna, e dizem que ele se matou com um tiro na cabeça, tanto que as fotos que começaram a correr pelo WhatsApp, que mostram fotos do local, e ele está lá com um tiro na cabeça, na têmpora, né? Mas olha, uma Mas tragédia. enfim, não vamos entrar nisso, ele fez coisa. Essa noite aí ele deve estar dormindo lá com o capeta, sabe? Tomara que a alma dele fique na eternidade no inferno, viu? Realmente. Sabe o que é Não, mais? não tem saída, né? Não tem saída pro cara. Não, Olha, não, num não. horário desse, no final da tarde, geralmente são aquelas pessoas que têm mais fé, né? São pessoas mais de Não, idade. foi meio-dia, 1 hora da tarde, Thiago. Foi na Então, hora do mas esse horário almoço. quem frequenta esse tipo Sim, de, sim, sim. são as pessoas mais velhas, né? Aquelas pessoas que são mais religiosas, né? Aí a pessoa vai lá, sai de casa, vai para rezar e. Sabe uma coisa que mostra que o ser humano deu errado? Que a gente tem que esperar o meteoro mesmo? Começou uma correria no Face e principalmente no Twitter, que é a plataforma que eu acompanho, para querer saber, a tentar achar a página pessoal dele, que acharam no Face, para saber em quem ele tinha votado, para fazer a retórica desse negócio. Não, Olha que eu, eu, absurdo! Olha que eu, absurdo! eu, eu posso fazer um comentário aqui, Daniel, entrar aqui um pouquinho. Eu estou aqui no site do Estado de Minas e eu fui procurar para ler justamente isso, os comentários, né? Aí você vê como que. Você falou isso, André, que as pessoas são no sense, né? Não, é um absurdo isso. Olha a linha de pensamento. Tem um cara aqui que diz aqui, ó, por que esse cretino não invadiu o Congresso Nacional e o STF? Aí um cara escreve logo abaixo. Se você fizesse uma coisa dessa, ia vender pôster do cara, em banca, camiseta. Agora, desse jeito que esse imbecil fez, não dá. Tá vendo, cara? Quer dizer, o cara não pode entrar na igreja, ele é um covarde, mas ele pode ir lá no STF. Sim, isso aqui não é só um dos comentários, não. Aí você vai vendo que tem uma pessoa que diz aqui, eu acredito que seja mais uma das incursões experimentais do Hezbollah no Brasil. Não, Bolsonaro vai mudar a embaixada para a capital do cristianismo e os árabes não gostaram. o que é que a Eles política matam tem a ver? mesmo. O que a política tem a ver com isso?
É uma Você pessoa tá entendendo? totalmente desequilibrada, com problemas sérios, entendeu? E aí querem para pontuar a narrativa, para reforçar, vão fazer a busca para saber se o cara votou em A ou B. Ó, tem que esperar. Não, tem gente falando isso aqui que você falou, André. Tem gente que, ó, aposto que botou no Lunático 17 e tal. Não, sabe, a gente tem que esperar o meteoro, porque não tem mais o que fazer nesse país. Cara, é o momento de rezar pelas vítimas, Assim, cara, procurar saber o porquê foi que aconteceu, para procurar uma forma também de precaver, de ajudar pessoas como esse cara, porque um cara para entrar para desse não tá normal. mas, Claro que não. Thiago, com certeza, tá? Mas, cara, você não tem mais a tranquilidade nem da proteção divina. Não. Dentro de uma igreja, cara. Não, não dá. Ó, e tem uma outra pessoa que faz um comentário aqui que é o seguinte, Não que foi assim, não tem me que colocar compare. 4 policiais na porta da igreja para salvar os católicos agora. Pelo amor de Deus. Não, Ó, não. Rangel, se você quiser, eu posso, como eu que estou coordenando, eu posso mostrar uma página que se eu entrar vai aparecer na nossa tela. Eu acho que isso ajuda até. Peraí. Sim, vamos dar uma Fica olhada. até mais fácil. Bom, a igreja foi na Catedral Metropolitana de Campinas, que ela fica no centro, que é uma catedral que foi construída em 1883, na Praça Sim. José Bonifácio. Quer dizer, um local de muita concentração de pessoas, uma praça famosa, sabe, não foi uma coisinha que o cara fez no interiorzinho. Não. Tá. É a maior cidade do interior paulista. Isso, com certeza. Aí o que acontece? Ele estava com a carteira de habilitação, onde descobriram o nome dele e depois descobriram que ele tinha uma página no Facebook que acessava há pouco. Ele tinha estudado no Colégio Técnico da Unicamp e na Universidade de Campinas e depois se soube, muito mais para frente, que ele trabalhou como auxiliar de promotoria no Ministério Público de São Paulo e estava na comarca de Carapicuíba, em São Paulo. Mas ele pediu exoneração do cargo em julho de 2014. Eu estava assistindo a Band News, agora de tarde, e eles conseguiram levantar lá no Ministério Público de Carapicuíba, dizendo que não era uma pessoa com comportamento padrão. Que isso é pelo menos que estavam levantando lá. Mas o que que significa? Estou esperando tu botar aqui na tela que não apareceu Não, aqui. não, Eu botei óculos para ler. Mas deu para ler, deu para entender muito bem. O André soube escrever Mas muito bem. o que que significa uma pessoa não com comportamento padrão? Isso é uma coisa muito ampla, muito vasta. Não, eu acho que o repórter, quando ele quis falar isso, ele não quis usar a expressão de não teve um comportamento normal. Eu acho que ele não quis usar a palavra normal para falar que a pessoa tinha qualquer outro problema e usou aquilo. Politicamente correto. Isso, exatamente Não, isso. assim, ó, não me comparando às pessoas que escreveram no Face, mas, cara, isso não deve acontecer em lugar nenhum. Mas, se você vê isso acontecer num restaurante, numa boate, né, numa praça aberta no meio da rua, é um louco lunático, etc e tal, como continua Boa noite, gente. Boa noite, Rangel. Boa noite a todos. Oi, Tatá. Boa noite. Boa noite, Tatá. Mas, cara, Aqui do templo. Então, quais são as novidades do dia de hoje? Estamos falando do atentado na Catedral de Campinas. uma igreja, assim, Qual a gente tem, atentado? a gente tem ao mesmo tempo assim, a acusação de um líder espiritual do kardecismo de abuso. Você tem um campo atirador dentro de uma igreja. Ou seja, o que está servindo a religião ultimamente para proteger? Porque nem a religião está protegendo. Esse cara foi o seguinte, foram só pessoas, como falei, são pessoas idosas que estavam ali, no momento de fé. Cara, é muito pesado para final de ano para as famílias, né? Não, eu acho que o Tatá não está sabendo porque o Tatá estava trabalhando. Hoje, Então vamos fazer um resumão aqui Isso. por Tatá e outras pessoas que estão entrando agora também no Hangout. Beleza. No início da tarde de hoje, na tarde de hoje, uma A gente está pessoa... ao vivo? Não. A gente está gravando para subir. Então não vou atrapalhar vocês não, gente. Eu estou pensando que vocês estavam conversando aqui alguma questão de pauta. Não, agora fica, está valendo. Não, agora não. a gente já tá no ar. Boa noite, então, pessoal. Até mais, então, hein? Mais tarde para a pauta. Tem coisa do Tatá mesmo. Nada, ele está sempre ocupado na correria, pelo amor de Deus. Tá bom, vamos lá. Bom, mas enfim, depois a gente faz um corte nessa parte, né?
Não, vai direto. Não. Vai direto, então. Mas voltando aqui, cara, eu disse que final de ano, para as famílias que aconteceram, se agora, se alguém aí tiver, cara, tem que ter. Deus tem que, nesse momento, realmente tomar conta do coração dessas pessoas. Tá? Perder as pessoas dessa forma, um ente querido que está lá, indo lá, professar sua fé e acaba, né? Cara, assim, se a pessoa não tiver uma boa compreensão, a pessoa perde até a fé dela, passa até a desacreditar, né, em Deus. Tiago, é meio complicado você vai perder familiares que foram buscar um conforto espiritual e acabam sendo assassinados dentro da igreja. Quer dizer, Cara, não é assim que elas estavam num local perigoso ou estavam se colocando em risco. Não. Foram buscar um conforto espiritual, rezar por algum parente, pedir alguma graça, alguma coisa. Numa catedral, num lugar movimentado. Sim. Não é num lugar ermo, isolado. Não é não. E agora é o seguinte, né? Isso aí, na verdade, está suscetível em qualquer lugar. Tem em todos os lugares do mundo que acontece, em escola, tudo, mas dentro de uma igreja é mais pesado ainda. Em final de ano ainda, né? Principalmente para os católicos, né? Meu Deus, é uma tragédia isso. Vamos continuar tendo fé, né? Eu, como cristão, só digo uma coisa. Deus tem motivos e tem questões que a gente desconhece. Sim. Né? E a fé dessas pessoas estão sendo muito testada nesse momento. Essas pessoas são familiares. Né? Sim. Exatamente. Está sendo uma provação. Não entendo muito isso. Estou repetindo o que eu aprendi pelo dogma de criação. Não entendo por que as pessoas têm que ser testadas por Deus a esse ponto. Mas, se for o caso, né, que elas tenham força e fé. Tem uma vertente da igreja que fala em livre-arbítrio, Rangel, que não é tudo, não é tudo baseado na vontade de Deus, mas também... Mas, André, a igreja é a casa de Deus. Essas pessoas estavam orando. Mas cada um é dono do seu próprio destino. Então, é uma vertente da igreja católica que fala do livre-arbítrio. Por isso até que existe um inferno. Então, pelo que vocês estão dizendo, Deus não protege dentro da igreja porque era a vontade da pessoa estar ali dentro. Não é bem assim, mas... É mais complexo do que isso. É bem mais complexo do que isso, tá? Existem as coisas que são delineadas por Deus e existe, nesse meio caminho, nessa linha, existe o livre-arbítrio que pode levar as pessoas para um lado. Até porque nessa linha de raciocínio, a gente não pode falar que Deus quer que milhões de crianças morram de fome em outros países, tudo, né? Não é assim. É esse mesmo pensamento que leva muitas pessoas a serem ateus, porque começa a pôr tudo na conta de Deus. Não é assim não. Bom, eu continuo acreditando em Deus, continuo com certeza. Claro. Mas tem coisas que um dia ele vai me explicar quando eu estiver do lado dele, porque eu não consigo entender. Existem alguns tipos de sofrimento, obviamente, Rangel, que as pessoas vão aprendendo na dor realmente. Por exemplo, minha fé já foi testada no limite, tá? Por questões pessoais e tudo mais. Eu me questionei muito. E eu vou até colocar uma situação aqui. Nunca faria isso que o rapaz fez, obviamente, isso aqui, mas eu não sei o que aconteceu, tem que ver qual a motivação, mas dependendo do que acontece na vida do cara, que não é justificativa também para o cara fazer, mas o cara perde a estribeira e ele vai para descontar em Deus, entendeu? Ele vai questionar Deus. O cara que é uma loucura, né? Você entendeu? É uma tragédia. Isso é muito pesado. Talvez tanto quanto pesado quanto o outro negócio lá do João de Deus. Lá. Isso. Mas é uma tragédia para esses familiares, realmente uma tragédia. Eles têm força para superar isso. Pessoal, nem sempre o Hangout, a gente tenta sempre manter um clima descontraído. Infelizmente esse assunto não tem como. A minha mensagem para o pessoal é que continue, que orem nesse momento, independente da sua religião, ou elevem seu pensamento, sua energia positiva, no que você acredita, né? Para essas pessoas que neste momento, as familiares, que neste momento estão sendo testados, no final de ano, festas, não é um motivo também para que as pessoas larguem de professar sua fé na sua cidade, para ter medo, não é momento de alarde para isso, é um momento para nós ficarmos um pouco mais introspectivos e dar um passo à frente quanto a essa questão de violência e de uma forma ou de outra, assim, é o que eu acredito. Nesse momento eu sei que o cara que cometeu isso, ele está lá com o capeta nesse momento lá, pelo que eu acredito. Mas eu também rezo pela família desse cara também, né?
que fez isso, tá? Para ele não tem muito o que se fazer, mas enfim, joga para Deus o que ele fez e principalmente vamos orar para as famílias que nesse momento foram atingidas dessa forma. Tem que ter força. Pessoal, só um minutinho, Rangel, antes de você concluir, eu queria só deixar, já que nós estamos fazendo vídeo para uma rede social, eu queria que as pessoas não fossem escrotas ao ponto de querer validar uma opinião política, tentando achar o culpado, tentando achar que ele votou nesse ou votou naquele. Pelo amor de Deus, não vamos chegar a esse ponto de miséria de caráter, de miséria humana. 5 pessoas morreram. Isso não é momento de você querer defender o seu candidato ou atacar o outro candidato. Que não tem política nisso. Fora os que estão mortos em vida por perder esses Com certeza, sabe? Sim. Pelo amor de Deus, gente, se vocês tiverem pessoas nas suas redes sociais que tentarem fazer esse tipo de raciocínio, cortem na hora, sabe? Dá bronca, não é momento, sabe? Um familiar seu também entrar nessa onda, corta também. É uma miséria de caráter enorme isso, enorme. Pessoal, até mais. Beijo no coração de todos. Até quarta-feira às 10 da noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Forte abraço.